Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 4 fundos imobiliários que eles estão meio fora aí daquela lista dos famosos fundos imobiliários e também são fundos imobiliários que eu particularmente gosto bastante, invisto nesses fundos imobiliários e eu acredito que pode ser aí grandes oportunidades no mercado atual, haja vista que todos eles estão abaixo do seu valor patrimonial. Isso significa dizer que todos eles estão descontados. Vou trazer para vocês aqui 3 fundos de tijolo de segmentos distintos e um fundo de papel para a gente ter aquela carteira aí, né, bem diversificada. Além disso, vou trazer para vocês uma planilha aqui, fazendo uma simulação de quanto que você precisaria investir para ter uma cota de cada um desses fundos imobiliários e o quanto você já receberia de aluguel no mês seguinte após comprar essas cotas com base nos valores atuais e pressupondo que ele se mantenha ao longo do tempo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui com o ALZR11. Eu fiz um vídeo exclusivamente somente sobre este fundo imobiliário porque ele se tornou base 10. Antigamente ele custava na casa dos R$ 100, agora ele custa na casa dos R$ 10, o que torna mais acessível para os investidores poder comprar esse fundo imobiliário aqui. O ALZR11 ele é um fundo bem interessante, ele pagou 9,61% de dividendos nos últimos 12 meses, eu acrescentei recentemente na minha carteira, por enquanto tudo certo com esse fundo imobiliário, aproveitando que ele está descontado, né? Um PVP de 0,93, ou seja, até 1 ele está descontado, exatamente 1 ele está no seu preço justo e acima de 1 ele está mais caro do que o seu valor patrimonial. Tem uma liquidez interessante também, mais de R$ 1 milhão que é o recomendado aí, né? Mais precisamente 1,54 milhão de reais e se valorizou aí 2,55% ao longo dos últimos 12 meses, o que também é bem interessante. Fundos de tijolo, como é o caso do LZR, já vou mostrar o portfólio em relação aos imóveis que tem dentro deste fundo imobiliário, tende a se valorizar ao longo do tempo, que é mais uma oportunidade de ganho do fundo imobiliário. Além dos dividendos, temos também a potencial valorização da cota. É claro que isso não é um fato, né? Mas a tendência é que se valorize. Olhando o valor patrimonial, olha só, ele está custando R$ 10,79. Coisas importantes que você tem que observar também em fundos de tijolo, a questão da vacância, né? Ou seja, o quanto que esses imóveis estão alugados ou estão vagos. Aqui é 0%, ou seja, todos os imóveis do ALZR11 estão ocupados. Isso é extremamente positivo porque acaba, né, trazendo mais receita para o fundo imobiliário. O valor patrimonial, quanto custa o ALZR11? 1,32 bilhão de reais. Então é um fundo imobiliário bastante robusto. Vamos olhar aqui, ó, a entrega de dividendos nos últimos 5 anos aqui no site do Investidor 10, lembrando que eu faço tudo gratuitamente, tá pessoal? Não pago nada aqui, você pode usar essa ferramenta também para os seus estudos. 10,37% nos últimos 5 anos, atualmente está 9,61%, reduziu um pouco, mas mantém aí uma certa solidez enquanto a entrega dos dividendos. Lista de imóveis, vamos ver aqui, ó, isso é muito importante, ó, 19 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e mais um no Rio Grande do Sul, totalizando 23 imóveis no ALZR11. O segundo da nossa lista aqui é o GGRC11, atualmente custando 9,64, também outro fundo imobiliário base 10, bastante acessível, né? Entregou 12,34% de dividendos nos últimos 12 meses e o PVP está em 0,86, pessoal, ou seja, 14% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Uma liquidez que já ultrapassa 4 milhões de reais e teve uma pequena valorização nos últimos 12 meses de 0,21%. O seu valor patrimonial está em R$ 11,18 e atualmente está 9,64, então 1,50 aproximadamente aí de desconto por cota. Tem uma pequena vacância, mas bem tolerável, né? Apenas 1,4%, e seu valor patrimonial é de 1,71 bilhão de reais. Vamos olhar aqui os dividendos dos últimos 5 anos, que é bem interessante a gente observar isso. 12,22% dos últimos 5 anos, pessoal, e agora está em 12,34%. Então repare que existe uma consistência de entrega de dividendos nos últimos 5 anos. Isso é bem interessante você observar, né? E lembrando, os dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Lista de imóveis, olha só, ele é bem diversificado, não só na quantidade, mas também nas regiões do Brasil, né? Nos estados brasileiros. Olha só quantos estados o GGRC11 está presente. Tem 11 imóveis em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 3 em Goiás, 1 Bahia, 1 Pernambuco, 1 Mato Grosso, 1 Paraíba, 1 no Rio Grande do Sul e também 1 em Santa Catarina. Temos então 11, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, são 33 imóveis. Isso é muito positivo, né? Porque diminui o risco do fundo imobiliário. Não é que isenta o risco, tá, pessoal? É renda variável, sempre existe risco, mas diminui bastante quando você tem um portfólio que ele é diversificado, não só na quantidade de ativos dentro do fundo imobiliário, mas também a sua distribuição geográfica. O terceiro fundo imobiliário, para a gente encerrar aqui fundos de
tijolo, né? Mostrei para vocês ali um híbrido, que é o ALSR11, né? Investe em diversos segmentos. Mostrei também agora o GGRC11 de galpões logísticos e chegou a hora de falar de fundos de shopping. Trago para vocês o HSML11, que ele tá barato faz bastante tempo, hein? Olha só esse PVP, 0,77. 23% de desconto, um dividendo entregue de 10,63% nos últimos 12 meses, é bem bom. 2,27 milhões de reais de liquidez diária, ou seja, as negociações que são feitas do HSML11 aí superam os 2 milhões por dia. Teve uma desvalorização na cota nos últimos 12 meses, mas lembrando a importância de você investir a longo prazo, né? Quando a gente pensa em fundos imobiliários. Ele custa R$ 80,70, né? Ele foge um pouco do que é ali aqueles fundos base 10, mas tudo bem, o que importa aqui é o preço sobre o valor patrimonial. Por quê? Ele está custando 80,70, mas o valor patrimonial é de 104,89. Então ele está aí com R$ 24 aproximadamente de desconto para cada cota que você compra. É um baita desconto. Olha só a vacância, também ali bastante tolerável, né? 4,3%, um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais, para ser mais preciso, 2,18 bilhões de reais. E vamos olhar os dividendos aqui nos últimos 5 meses. Olha só, 10,86%, muito parecido com o que está sendo entregue agora. Isso mostra o quê? Consistência na entrega dos dividendos. Às vezes tem aqueles dividendos extraordinários, né? Mas basicamente ele entrega aqui muito parecido. Olha só, em valores absolutos, né? Centavos por cota, você pode ver aqui que ele despencou, né? Olha só, ele despencou de 80 em dezembro de 2024 para 65 em janeiro. E desde então ele vem entregando 65, agora em julho ele entregou 66. E isso afasta os investidores, né? Porque a maioria das pessoas que buscam fundos imobiliários, a maioria, querem o quê? Renda, querem dividendos. Caiu o dividendo, o pessoal começa a vender. Mas é um fundo imobiliário que está barato e que entregou bons dividendos aí no passado e muito provavelmente vai entregar esses dividendos ao longo do tempo. É claro que é apenas uma hipótese. E por fim, eu trago para vocês aqui um fundo de papel, um fundo que investe em dívidas. Aí bastante atenção, porque fundos imobiliários deste segmento, neste estilo, é importante você verificar a carteira de dívidas deste fundo imobiliário. O Vigir é basicamente dívidas atreladas ao CDI. Eu, por exemplo, tenho 200 cotas do Vigir 11, é o fundo imobiliário da minha carteira mais antigo que eu tenho, junto com o Gari 11, né, que era a Galg 11 e agora é Gari 11. E por que você não trouxe o Gari 11, Moacir? É um excelente fundo imobiliário. Eu não trouxe porque ele já está acima de 1. A ideia aqui desse vídeo era trazer fundos imobiliários abaixo do seu valor patrimonial. E olha só isso aqui, uma cota de 9,57, então bem acessível, entregou 14% de dividendos nos últimos 12 meses. Eu posso confirmar isso com muita tranquilidade porque eu recebi esses dividendos e estou recebendo porque eu ainda o tenho na minha carteira. Está descontado, olha só, 0,97, né, de PVP, uma liquidez aí de mais de 5 milhões de reais por dia e se valorizou 11,21% nos últimos 12 meses. Bastante atenção, essa valorização para um fundo de papel é muito alta, porque o foco do fundo de papel é a entrega de dividendos, não é valorização dos imóveis, diferente dos fundos de tijolo. Então isso chama atenção também para o VGIR 11. O valor patrimonial da cota está em 9,76. Tudo bem que é bem perto aqui, né, do valor atual, mas mesmo assim é um desconto, principalmente se você pensar em grandes volumes ou em reinvestir os seus dividendos nesses fundos imobiliários que estão descontados. É claro que não tem vacância, porque é um fundo de papel, né? E se a gente olhar aqui, ó, a entrega de dividendos nos últimos 5 anos, ele entregou essa burdoada aqui, ó, 15,85% e atualmente está em 14%. Ele está ali bem parecido com o que aconteceu nos últimos 5 anos. Agora, colocando aqui, ó, na nossa planilha Ninja, uma cota de cada fundo imobiliário que eu apresentei para vocês nos valores atuais e fazendo aí uma estimativa, quanto que você precisaria para ter uma cota de cada um. Uma cota, tá? R$ 109,95. Então aí, ó, com R$ 100 aproximadamente você já consegue montar essa carteirinha aí. E já recebe R$ 1,01, que dá aproximadamente 0,92% ao mês, isento de imposto de renda. E se você multiplicar aí por 12, né? Ou seja, para termos um ano, você vai ter aí uma entrega de 11%. Mas o que é bacana aqui? É você aproveitar os ciclos de queda, né? As oportunidades quando os fundos imobiliários estão baratos, para você diminuir o seu preço médio e aumentar o seu dividendo em termos relativos. É claro que o dividendo vai ser entregue de forma absoluta, mas tem que levar em consideração o quanto que você pagou na cota daquele fundo imobiliário. Agora eu quero saber de você, né, Ninja? Você tem algum desses fundos imobiliários que eu apresentei aqui? Se você tem, qual é o seu preferido? Você está fazendo o que agora? Você está comprando fundos imobiliários? Você está segurando? Você está vendendo? Então conta para mim aqui nos comentários, vamos conversar. Isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!